Em outro mundo, um vento gelado congela até os ossos. Um vento misterioso, duro como ferro. O prota está caminhando em sua charrete, observando a pobreza ao seu redor, além de assassinatos desenfreados. Ele chega a uma cidade. Nesta era, o mais forte caça o fraco. Várias pessoas estão trabalhando, outras apenas paquerando, enquanto algumas estão vomitando de tanto beber cerveja. Liu Feng, observando esse mundo, pensa que conseguiu fazer bastante dinheiro revendendo por aí. Ele está à procura de um lugar para viver por um tempo, e então entra em um estabelecimento, indo direto ao balcão conversar com a atendente. Ao se aproximar, ele rapidamente pega um copo e, sem perder tempo, pede para que a atendente venda aquela taverna para ele. A moça fica sem reação ao ouvir aquilo do nada. O prota sorri e pergunta se está tudo bem vender para ele. A moça começa a achar que aquela pessoa é doida, afinal a taverna está deserta e ele ainda quer comprá-la. Já na cabeça dele, tudo o que deseja é um lugar para ficar. Além de que, se abrir uma pousada naquela taverna, irá render muito dinheiro. Ele pensa isso e diz novamente para a atendente que quer comprar aquela taverna nesse exato momento. A moça se irrita e diz que não está à venda. O prota, frustrado, diz que pode pagar muito dinheiro por aquele local. Neste momento, duas pessoas ouvem aquela conversa. Uma pessoa se aproxima dizendo que, se dinheiro não é problema, ele deveria comprar logo uma cidade. Liu Feng se vira assustado para ver quem falou aquele absurdo. Era o barão Carter acompanhado de seu filho Fez. O prota estranha um barão querer vender a sua cidade. Afinal, pelo que conhece de Carter, ele tem bastante dinheiro. Pensa isso e imediatamente pergunta por que quer vendê-la. Afinal, é uma herança dele. O barão fica calado por um momento. Respira fundo e diz que infelizmente está ficando velho. Além do mais, os jovens não estão aptos às expectativas dele. Ele faz um drama dizendo que quer apenas vender seu domínio para poder viajar para uma cidade grande e se aposentar tranquilamente. Liu Feng não acredita nos absurdos que está ouvindo e pergunta por quanto ele quer vender a cidade de Xiang. Carter fica sério, dá um sorriso bizarro e então muda completamente sua aparência, dizendo que está vendendo por apenas 100 moedas de ouro. O prota fica completamente inconformado com esse valor e pergunta se ele é maluco por acaso. 100 moedas de ouro dariam algo em torno de 4 milhões de ovelhas. Daria para comprar 500 mil gados. O prota imagina que poderia ter conforto financeiro por 3 gerações, com 100 moedas de ouro. Então ele não é burro para cair em algo assim. O barão pergunta se está muito caro, porque se for o caso, ele pode conceder um título de nobre também. Liu Feng responde que não tem chance alguma por esse valor. De repente, ele olha para o lado e se assusta ao ver uma espada apontada para seu pescoço. Era o filho do Carter dando um sorriso macabro. Ele ainda diz a Liu Feng que deveria se sentir honrado pelo Carter querer vender a cidade para ele, e ele ainda ousa se recusar. O prota fica apavorado, já que estão forçando-o a comprar uma cidade inteira. O barão se intromete e pede para ambos se acalmarem, até porque o preço pode ser discutido. Ele então se vira e pergunta ao prota quantas moedas de ouro ele acha apropriado para uma cidade. Liu Feng responde que a questão não é essa. É que ele não tem 100 moedas de ouro. Na verdade, nem mesmo 30 ele tem. Carter dá um enorme sorriso e diz que pode ser por 30 moedas de ouro, e imediatamente diz que a negociação está fechada. Liu Feng fica sem acreditar nisso e muda sua expressão, pensando que é estranho o barão aceitar por apenas 30 moedas, levando em conta que é uma cidade. O barão diz que só está fazendo esse preço pois olhou para o rosto do prota e sentiu que deveria dar um desconto especial. Liu Feng diz que mesmo assim ele não trouxe nenhum dinheiro com ele. Carter responde que não tem problema. Afinal, ele pode usar um dos tesouros dele. Isso deixa o prota sério, imaginando o que quer dizer com tesouro. O barão então sorri e diz que provavelmente dentro das caixas devem ter taças de cristal ou algo assim. Liu Feng muda sua expressão, imaginando que eles já tiveram essa conversa há muito tempo. E pelo visto, o barão está de olho nas taças dele. Ele começa a pensar que precisou andar dezenas de milhares de quilômetros nesse vasto mundão para consegui-las. Chegou até uma das lojas mais populares e distantes do leste, a famosa Run E Story. Na época, estavam fazendo uma oferta especial, 5 taças por 10 reais. Ele ainda explica que comprou as taças com o maior lance, e então, se o barão quiser algo além disso, ele não terá. Carter e seu filho ficam com os olhos brilhando após ouvir aquela história. O barão imediatamente começa a admirar as taças e diz que teve o privilégio de ver uma delas quando esteve no palácio do duque, e elas não eram tão limpas e magníficas como aquelas. O prota fica sem acreditar nisso, afinal são taças de cristal. Pelo visto, as pessoas daquele mundo são fáceis de enganar. Sua teoria deve estar certa, já que tanto o barão quanto seu filho não paravam de admirá-las. Liu Feng só consegue imaginar que, se fosse o caso, deveria ter comprado mais delas.
porém ele pode voltar novamente pelo menos uma vez por dia. O barão se aproxima e pergunta ao prota se ele tem outros tesouros ali com ele. Isso o deixa preocupado, já que, pelo visto, aqueles bastardos querem descobrir mais tesouros valiosos. Definitivamente, isso não é nada bom, afinal poderiam até matá-lo pelos tesouros. Ele, sorridente, começa a pensar que, se uma taça já é considerada tesouro, então seus outros itens vão causar um problema. Por isso ele deve guardá-los no seu espaço de armazenamento. Pensa nisso e diz que irá abrir o baú para mostrar o que tem. Antes de abrir, ele usa sua magia de armazenamento espacial, fazendo alguns dos tesouros sumirem de dentro do baú. Após isso, começa a abrir o baú, deixando o barão na expectativa de quais tesouros haveria ali dentro. Liu Feng, sorridente, abre e diz que aqueles são seus outros itens, e pergunta se alguma coisa interessa ao Carter. Dentro do baú havia apenas 2 panelas e um pano. O barão fica frustrado, dizendo que nada daquilo interessa para ele. Os 3 preparam seus cavalos e então começam a viajar em direção à cidade de Yang. O prota admira os campos de trigo que há perto da cidade, dizendo que estão crescendo muito bem. Carter, sorrindo, diz que realmente é verdade. Todos seguem viagem enquanto o barão explica que naquela região é preciso tomar cuidado com os ladrões de cavalo que aparecem na época da colheita para roubar os grãos. Ao se aproximar, Carter sorri e aponta para uma direção, dizendo que ali está a cidade de Yang. Era possível ver enormes edifícios que deixam o prota completamente maravilhado, ao ponto de dizer que realmente valeu o preço. O barão dá uma leve tossida e diz que não é para aquela direção. Ele aponta novamente, dizendo que é para outra direção. Aquilo deixa o prota completamente confuso, fazendo-o arregalar os olhos ao olhar para a nova direção. Carter então aponta para o local correto, dizendo que aquela é a única e primeira cidade de Yang. A placa da cidade estava toda destruída, assim como as casas. Isso faz o prota chorar, já que ele desconfiava daquilo. Porém, sem muito o que fazer, eles vão adentrando a cidade. Sua frustração era tanta que, mesmo se estivesse chovendo dinheiro do céu, ele não teria ânimo para pegar. Eles então começam a caminhar pela cidade. O prota observa uma criança perguntando à sua mãe se no céu tem pão. Enquanto continua seu trajeto, ele ouve algumas pessoas chamando-os de sanguessugas. Já outras pessoas imploravam para que tivessem piedade deles. O prota apenas seguiu seu caminho até se aproximar do alto de uma torre. Neste momento, os cidadãos estão enfurecidos com os valores dos impostos, gritando que as autoridades ali são sanguessugas. Carter avisa ao seu amado povo que, daquele dia em diante, seu título de barão será transferido para Liu Feng. Ele então sorri e diz que isso já irá acontecer naquele momento. Os cidadãos revoltados apenas pedem para que o novo barão não aumente o valor dos impostos. Porém já estão frustrados, chamando os lordes de sanguessugas. Carter se vira para Liu Feng e diz que a cidade já está nas mãos dele. O prota olha para baixo em direção às pessoas e sorri dizendo olá a todos. Ele tenta fazer um anúncio, mas todos começam a gritar, dizendo que o novo lorde é um fudido que deveria vazar dali. Os aldeões estão enfurecidos, dizendo que todo o dinheiro deles já foi sugado, e começam a arremessar pedras em direção ao prota. A população não para de gritar para o alto da torre. Liu Feng, decepcionado com tudo aquilo, diz que agora sabe por que o miserável do Carter quis vender a cidade por tão pouco. A população continua chamando o novo Lorde de lixo, enquanto Carter, ao lado, grita com alguns homens, dizendo que uma pessoa está seriamente ferida e faminta há uma semana, e mesmo assim, eles não conseguiram derrotá-la. Os homens feridos pedem desculpas, mas dizem que aquela pessoa é extremamente forte e que, francamente, não serão capazes de levá-la com eles. Carter fica completamente furioso, chamando todos ali de inúteis, mas logo muda sua expressão, dizendo que teve uma ideia. Ele vai a cavalo até próximo à torre e grita para o novo lorde da cidade, dizendo que deixou um presente secreto na prisão do castelo. O prota estranha isso. Carter avisa que ele deveria partir rapidamente e ver esse presente, porque se demorar muito, o castelo será demolido. Liu Feng fica desesperado, já que não quer que um precioso castelo seja demolido. Imediatamente, ele corre para o castelo, imaginando o que diabos tem dentro da prisão. Ao se aproximar do castelo, ele imediatamente abre as portas. Havia ratos correndo por todos os lados, assim como algumas tochas acesas iluminando o local. O prota segue com sua lanterna acesa, imaginando quem é doido de deixar um presente naquele local bizarro. Ele se aproxima de uma grade e pergunta se tem alguém ali. Ao tentar abrir as grades, que estão com cadeados, ele nota que todas as paredes da grade estavam desabando, e isso não era nada bom. O prota imediatamente se esquiva, pulando de um lado para o outro ao ver que a grade começou a cair. Ele sorri, dizendo que é um profissional em se esquivar e que a grade é doida por imaginar que pode esmagá-lo. Diz isso enquanto ela cai em sua frente. Porém, o prota muda sua expressão
dizendo que não é possível que isso tenha acontecido, e vê a grade acertando em cheio a ponta dos seus pés. Ele começa a gritar de dor e volta a caminhar, mesmo com seus dedos machucados. Tudo o que consegue fazer no momento é chorar de dor, dizendo que tudo aquilo é um inferno. Porém, ele se assusta com o que encontra lá dentro. Ao olhar as orelhas pontudas e um rabo azul, percebe que havia uma demi-humana dentro da prisão. Aquilo deixa Liu Feng surpreso, já que aparentemente realmente existem homens-fera naquele mundo. Ele tenta acordar aquela garota, perguntando se ela ainda está viva. O prota nota que ela está tentando falar alguma coisa, e ao chegar mais perto, ouve ela pedindo por água. Ele começa a ficar preocupado, e olhando para aquela garota pergunta se é o tal presente de que Carter falou. Ele fecha os olhos e imagina que não pode simplesmente ficar sem fazer nada e ver a morte dela. Liu Feng então decide usar sua habilidade de armazenamento espacial, fazendo várias ondas surgirem em sua mão. As ondas vão ficando cada vez maiores, até que surgem vários itens em sua frente. Os itens estão dentro de sua habilidade de armazenamento espacial, e o prota decide ver se há alguma coisa que aquela garota possa beber. Então, ele vê uma bebida energética que provavelmente será muito boa para a garota. Ele pega a garrafinha e a leva até a boca da garota. Ela permanece com os olhos fechados até que começa a tremer e finalmente os abre. Após isso, ela cospe toda a água em direção a Liu Feng, deixando-o completamente assustado. Ele pergunta o que diabos foi aquilo. Porém, sem perceber, a garota se levanta e dá um chute em seu rosto, jogando-o para longe. Começa a sair sangue do seu nariz enquanto ele pergunta o que diabos está acontecendo. A garota não perde tempo e começa a correr, pulando em várias direções extremamente veloz. Ela pula em cima do prota e prepara suas enormes unhas. Liu Feng começa a gritar desesperado, pedindo por socorro e imaginando que agora será seu fim. Várias memórias passam pela sua cabeça, desde quando ele era mais novo até mesmo quando paquerava as garotas. Ele começa a chorar, imaginando que ainda nem pegou uma novinha linda e rica, e justo no auge da vida dele. Neste momento, ele nota algo estranho. A garota sem forças desmaiou em seu peito. Ele fica aliviado, já que aparentemente está a salvo. O sol está bem forte naquele dia, e o prota decide levar a garota ao seu castelo. Ao colocá-la na cama, ele fica admirado, já que não imaginava que aquela garota demi-humana era tão linda. Ele nota um broche escrito Mina, e então descobre que o nome daquela mulher fera é esse. Naquele momento, tudo que Liu Feng consegue pensar é no porquê de Carter ter trancado essa garota dentro da masmorra. Neste momento, a barriga de Mina começa a roncar bem forte, deixando o prota sem graça, já que aparentemente a garota desmaiou de fome. Ele então decide pegar algum arroz que tem dentro do seu armazenamento espacial para em seguida preparar um mingau. Porém, uma folha voa de dentro do seu portal. Ela segue voando para fora do quarto sem que Liu Feng veja. A folha sai voando pela sacada e vai em direção à cidade até bater na cabeça de um idoso. O homem agarra a folha, perguntando que droga é aquilo, e então fica completamente surpreso ao ver o que estava escrito. Ele ergue a folha e grita para todos se aproximarem para verem o que tem naquela folha. O mingau finalmente fica pronto e o prota começa a assoprá-lo para esfriá-lo um pouco. Ele então leva uma colher em direção à mulher fera, colocando um pouco em sua boca até ela engolir, já que estava precisando comer. Mina foi despertando de pouco em pouco e logo reconhece o cheiro, imaginando se está vindo de um mingau. De repente, ela abre os olhos e se levanta assustada. Ela grita para Liu Feng, dizendo que o cheiro está vindo dele. Então, imediatamente, ela coloca as garras para fora e agarra o pescoço dele, perguntando o que ele a fez comer. Pergunta isso enquanto se prepara para atacar, caso precise se defender. O prota, preocupado, apenas responde que aquilo é um mingau de arroz. A garota se abaixa para ver o que realmente é, ficando bem próxima do rosto dele, o que o deixa com vergonha. Ela nota aquele lindo prato e então diz que realmente é um mingau de arroz. Ela começa a lamber os lábios, mas em seguida muda sua expressão, imaginando que precisa se controlar. Afinal, humanos não são gentis, já que vivem capturando as feras. Ela diz isso, mas em seguida sua barriga dá um alto ronco, basicamente dizendo que está morrendo de fome. Mina se levanta e manda Liu Feng comer um bocado daquele mingau. Ele responde que não tem problema, e então vira o prato na boca. Ele sorri, dizendo que está bem gostoso, porém aquilo não convence a garota, que começa a gritar mandando ele comer outro bocado dessa vez. Ele responde que não tem problema, e inclusive, irá comer até não sobrar mais nada. Mina observa o prota comendo toda a tigela, e então imagina que aquele humano não deve querer mesmo machucá-la. Afinal, já teve várias oportunidades, mas não o fez. Após isso, ela apenas pede por mais e mais tigelas, até que Liu Feng começa a se preocupar, perguntando se ela está bem. Mina responde que finalmente ficou cheia após comer dezenas de pratos de mingau.
O prota olha para aquilo inconformado, já que a garota comeu mingau de arroz suficiente para um mês inteiro. Mina começa a achar estranho, já que os humanos não são tão formidáveis daquela forma. Ela então ordena que a solte, senão ele irá sofrer as consequências. Ele fica sem acreditar que aquela garota apenas comeu todo aquele mingau, e agora está dando-o fora dali. Porém, ele diz que a porta está logo ao lado, e ninguém irá impedi-la de sair. Ela começa a caminhar em direção à porta, até que ouve Liu Feng pedindo para ela ter cuidado do lado de fora. Ele pede que ela tenha certeza de não ser capturada novamente por algum outro idiota. Mina fica sem entender, já que aquele garoto é tão diferente dos outros nobres, ainda mais ao vê-lo sorrindo daquela forma. Ela começa a ficar pensativa sobre isso, porém suas orelhas começam a se mexer, e algo chama sua atenção. Imediatamente ela pula em direção ao prota, chamando-o de canalha, já que provavelmente tem uma emboscada do lado de fora. Mina agarra o pescoço de Liu Feng, enquanto diz que tem certeza de que do lado de fora há uma emboscada para ela. Ele começa a chorar, já que essa mulher é muito desconfiada. Ele fica chateado e diz que é o único que está no castelo. Então como diabos vai ter alguém ali para fazer uma emboscada? E pede para ela parar com isso, já que é a segunda ou terceira vez que ela agarra seu pescoço. Neste momento, alguém bate na porta do castelo. Era toda a população da cidade gritando que o Lorde é um sanguessuga e ordenando que abra o portão. A garota grita dizendo que não será enganada dessa vez. Ele, sem entender nada, diz que não faz ideia do que está acontecendo. Os aldeões começam a invadir o castelo gritando para matar todos ali. O castelo está um caos nesse momento, e a situação piora quando todos chegam até a porta do quarto. Várias pessoas estavam prontas para derrubar aquela porta usando um ariete de mão. Os dois notam todo o barulho acontecendo na porta. Liu Feng rapidamente pede para a garota se esconder, já que não sabe o que as pessoas querem fazer. Mina aperta o pescoço do prota com mais força, o que o deixa irritado, fazendo-o gritar que, se quisesse ela morta, já estaria morta faz tempo. Isso a deixa pensativa, já que realmente é verdade. Após isso, a porta do quarto é arrombada, e então Shink aponta para frente, dizendo que o Lorde está ali. Eles começam a correr enquanto ele grita para que não deixem Liu Feng fugir. Neste momento, várias pessoas cercam o prota, apontando várias armas para seu rosto, fazendo-o perguntar o que está acontecendo. Alguém se aproxima, gritando pelo Lorde da cidade. Ele se vira e vê um idoso chamado Bafu, acompanhado de alguns cidadãos. Ele diz que seu povo não tem mais nada, então por que quer aumentar a taxa das coletas? Liu Feng grita indignado, dizendo que não aumentou taxa nenhuma de coleta. O idoso então mostra um pergaminho, perguntando o que é isso. O prota imagina que aquilo não é dele, e se bem se lembra, vendeu um lote de papel de palha para Carter como o pergaminho de pele de cordeiro. Após se lembrar disso, ele diz que aquilo é uma pele de cordeiro, e provavelmente veio do próprio castelo antes da sua chegada. Os aldeões gritam que isso é mentira, e que muitos de seus irmãos morreram de fome por conta dessas taxas absurdas. Todos ficam revoltados, dizendo que o Lorde é um demônio encarnado. O prota fica indignado, já que toda aquela ira está caindo sobre ele, sendo que tudo o que fez foi vender um lote de papel. Os aldeões gritam, dizendo que não vão deixar ele viver, já que ninguém ali está conseguindo viver com as taxas absurdas. Shink pega sua arma e corre em direção a Liu Feng, dizendo que irá tirar a vida dele por tudo isso. Ele começa a se preocupar com o rumo que a situação está tomando. De repente, uma pedra acerta a mão de Shink, fazendo sua foice voar para longe. A foice cai e Mina entra na frente, pedindo para todos ali pararem o que estão fazendo. Ela fica séria e diz que, de acordo com a lei, se algum civil matar alguém da nobreza, pagará com a vida. Não só o grupo que se rebelou, mas toda sua família também irá morrer. Ela aponta seu dedo e diz que todos ali, assim como suas famílias, irão para a forca se isso acontecer. Os moradores começam a ficar preocupados. Um deles diz que não se importa de morrer, mas se preocupa com sua esposa e filhos. Liu Feng fica sem acreditar nisso, afinal ele havia pedido para aquela garota se esconder. Mina se vira e pergunta ao prota se ele está bem. Ele tenta responder que sim, porém a foice voou na cabeça dele após ser atingido pela pedra. Mina cai na gargalhada, não imaginando o quão azarado aquele cara é. Bafu se intromete dizendo que nada disso importa. Ele mostra o pergaminho que contém um acréscimo de 50% nas taxas, então isso não é diferente de morrer. Liu Feng ainda está sem entender nada e decide pegar aquele pergaminho para ver o que diabos está escrito ali. Ele vê que é uma notificação avisando que haverá um acréscimo de 50% em diversas taxas, tais como da rua, transporte de trigo, casamento, natalidade, sono, se aquecer ao sol, entre outras.
O pergaminho está assinado por Carter. O prota fica sem acreditar naqueles absurdos e fica mais puto da vida ainda ao ver que foi usado como bode expiatório pelo maldito barão. Ele mostra o pergaminho e diz para todos olharem com cuidado, já que aquela notificação foi emitida pelo Lorde anterior, e não por ele. As pessoas ficam confusas se é isso mesmo que aconteceu. Shink começa a gritar, dizendo que não está nem aí se foi pelo Lorde anterior. Afinal, todos eles são de um mesmo grupo. Liu Feng então sorri. Começa a rasgar aquele pergaminho e joga todos os pedaços para o alto, anunciando em seu nome como Lorde daquela cidade que os cidadãos daquela cidade nunca mais terão os impostos aumentados. Todos ficam sem acreditar no que estão vendo. Alguns aldeões se perguntam se aquilo é verdade. Afinal, será que dá para confiar na palavra de um nobre? Já outras pessoas gritam que todos viram o Lorde rasgar aquela notificação. Então é verdade, agora todos eles terão recursos suficientes para poderem comer. Bafu olha para Shink, enquanto todos os cidadãos gritam, comemorando essa conquista. Liu Feng estende sua mão, dizendo que quer apenas que todos os cidadãos sejam felizes e que ele irá guiar a todos, para que possam obter riquezas e prosperidade. Ele então fica sério e diz que, para isso, só irão precisar de uma coisa. É só todos pegarem suas mãos sujas e trabalharem duro para terem um futuro melhor. Os cidadãos acham aquilo incrível, apesar de não entenderem muito bem o que quer dizer. Bafu se pronuncia, dizendo que, se for assim, todos estão agradecidos por essa bondade. O prota confirma dizendo que é verdade sim, e que ele nunca volta atrás da sua palavra. Os cidadãos comentam que gostariam muito que aquilo tudo fosse verdade e dizem que precisam esperar para descobrir. Após isso, longe da cidade, estão Carter e seu filho conversando. Fez diz ao seu pai que ficou sabendo que a cidade de Yang já virou uma completa bagunça e que inclusive já invadiram até a mansão do novo Lorde. Carter cai na gargalhada, imaginando que o problema maior seriam os ladrões, porém Liu Feng não consegue nem controlar um bando de camponeses. Fez elogia seu pai pela ideia brilhante e ainda diz que é bem provável que a cidade volte ao controle deles muito em breve. Porém, alguém chega no estabelecimento chamando por Carter e diz que tem más notícias, já que algo aconteceu. Fez pergunta o que aconteceu para o homem fazer aquele escândalo todo. O homem explica que Liu Feng, além de persuadir toda a população, também soltou a mulher besta que estava presa. Fez fica furioso sem acreditar que a mulher besta foi solta e diz que irá matar o bastardo do Liu Feng. Carter pede para seu filho ficar tranquilo. Fez responde que isso não é possível. Afinal, eles gastaram muito dinheiro comprando aquela mulher besta. Seu pai diz que, de qualquer forma, não precisa ter pressa. Afinal, Liu Feng é o novo Lorde da cidade nesse momento. Ele ainda diz que, com o tempo, o Barão Omar irá endireitá-lo. Isso chama a atenção do Fez, que fica surpreso novamente, dizendo que seu pai é realmente um gênio. Voltando ao castelo do Prota, ele está deitado após finalmente conseguir se acalmar, já que o que aconteceu o assustou um bocado. Ele respira fundo, dizendo que precisa se acalmar mais um pouco. Neste momento, Mina se aproxima da cama e diz que ela também está indo embora dali. Isso chama a atenção dele, que se levanta rapidamente, dizendo para Mina que o ferimento dela ainda não está totalmente curado. Ele ainda explica que, se ela for sair nessas condições, será capturada tão fácil quanto tirar doces de uma criança. A garota fica furiosa, dizendo que se alguém se aproximar, ela irá apenas matá-lo. Liu Feng respira fundo e pede para Mina ficar mais um pouco ali no castelo até que ela se recupere. Após isso, ela poderá sair embora. Afinal, ele não iria conseguir fazer qualquer coisa contra ela mesmo. Mina explica que nenhum humano é bom, então por que ele iria ser gentil com ela? Ele conta que é entediante ser o único naquele enorme castelo. Então, se ela estiver ali fazendo companhia, eles poderiam ao menos conversar para se distrair. Isso deixa Mina pensativa. Após isso, ela decide aceitar, afinal, Liu Feng não poderia fazer nenhum mal a ela por conta da sua força. Mina decide seguir até uma fonte termal que tem no castelo, que inclusive estava bem quente. Ela tira toda a sua roupa antes de entrar na água. Ela vai entrando pouco a pouco, até ficar completamente submersa. Ela está contente, pois faz um bom tempo desde que tomou um bom banho, ainda mais quentinho como aquele. Porém, seus ferimentos começam a doer, fazendo-a fechar um de seus olhos e gemer muito. Isso a faz lembrar de quando estava presa, e os humanos diabólicos apareciam perguntando se ela estava com fome. Ela ficava contente, dizendo que estava com fome sim, porém, eles davam apenas um pedaço e batiam muito nela. No final, ela acabava desmaiada dentro da cela. Ela se lembra de quando Carter a comprou por uma moeda de prata. Ela não conseguia esquecer aquele rosto que a maltratou por tanto tempo. Essas lembranças a deixam furiosa, e ela bate na água dizendo que todos os humanos, além de nojentos, são mentirosos. Neste momento, o Prota está observando tudo pela porta, sabendo que aquilo é errado.
Porém, ele não consegue se segurar, afinal, ele só está curioso para saber a diferença entre humanos e demi-humanos. Além disso, ele quer ampliar seus horizontes. Ele segue apaixonado, olhando pela porta. Seus olhos não param de brilhar ao ver o lindo corpo da mina. Neste momento, ele cai para trás, imaginando que aquilo é excitante demais. Ela ouve algo, já que tem o olfato e a audição extremamente apurados. Ela pergunta quem está na porta. Já que ouviu algo, o prota dá um grito, dizendo que está ali para entregar algo para ela se lavar. Ele abre mais a porta e joga um sabonete nas mãos da mina. Ela olha bem para aquilo e imagina que cheira muito bem. Ela se aproxima mais e vê que também tem o cheiro dos humanos. Após isso, Liu Feng corre imediatamente para o seu quarto e começa a olhar algumas folhas. Ele começa a folhear as folhas para fingir que está concentrado em algum trabalho. A mina então entra no quarto e o prota olha imediatamente para frente. A garota fica envergonhada e diz que aquelas roupas são um pouco curtas, já que não servem direito. O prota fica maravilhado com tamanha beleza, já que estava diante de uma mulher gato recém-banhada. Isso é uma coisa que ele jamais poderia ver em outro mundo. Ele não consegue tirar seus olhos daquele lindo corpo. A mina repara nisso e pergunta onde ele pensa que está olhando. Ele desvia seu olhar, dizendo que não está olhando para lugar nenhum. Ele aponta para o lado e diz que preparou um mingau de arroz para ela. O cheiro chama a sua atenção enquanto pensa que está muito bom. Ela, sem jeito, agradece pelo mingau, mas alerta que, se ele estiver tramando alguma coisa, terá grandes problemas. Ele pede para ela ficar tranquila, afinal, ele jamais ousaria fazer alguma coisa. Ela então agarra o mingau e já deixa claro que irá matá-lo. Afinal, os humanos sempre estão tramando alguma coisa contra as feras. Liu Feng fica envergonhado, dizendo que pelo menos ele é diferente. A garota então se senta e diz que ele realmente não é igual. Ela sorri e diz que isso é porque ele é um humano que fica espiando os outros tomar banho. O prota fica completamente assustado, imaginando que foi descoberto. E para piorar, se as pessoas souberem disso, ele com certeza não poderá morar ali. Ela então começa a tomar seu mingau, imaginando que está bem gostoso, porém, pensa que precisa deixar o mingau de lado, já que precisa avisar algo. Ela diz ao prota que é melhor ele arrumar logo as malas dele, já que em alguns dias provavelmente ele não vai mais querer ser o Lorde naquela cidade e apenas sairá correndo. O prota pergunta o que ela está querendo dizer com isso. Ela coloca a tigela na mesa e diz que falta apenas 20 dias para a colheita de outono, e quando chegar os Horse Thieves, irão aparecer para saquear a colheita. Ela explica que esse grupo de ladrões pode acabar matando ele, e após isso, irão tomar o castelo para eles, e assim irão se tornar o novo mestre da cidade. Mina conta que o prota não tem um soldado sequer à disposição dele, e mesmo assim não está fugindo, então isso significa que ele está ali querendo morrer. Liu Feng fica frustrado ao saber disso, já que pelo visto foi enganado pelo Carter. Afinal, ao comprar aquela cidade e títulos, ele cavou a própria cova. A mina se levanta e diz que isso tudo é tão ruim que faz ela querer viajar para o sul. De outra forma, ela poderia ficar assistindo os humanos tolos matando entre eles. O prota pergunta o que ela quer dizer com isso, além de perguntar se ela, por acaso, está com medo dos Horse Thieves. Ela grita que não há nada que possa causar medo nela, exceto a ira da deusa do gelo. O prota pergunta o que ela quer dizer ao falar deusa do gelo. Mina responde que é exatamente isso, e que foi por essa razão que houve aquela tempestade de neve que durou 5 anos. Ela explica que 5 anos atrás, a deusa do gelo surgiu de repente, extremamente furiosa, soprando um vento congelante. A neve caía do céu, transformando todo o mundo em neve e gelo. Todos os seres vivos não tiveram outra escolha a não ser partir para o sul. Após isso, alguns países da humanidade ainda permanecem cercados por toda essa neve. Mina fica surpresa que Liu Feng não soubesse disso. Ele ri, dizendo que passou muito tempo no leste durante esse período. Mina acha isso interessante, mas deixa claro novamente para o prota que ele precisa fugir logo caso não queira morrer. Ele sorri e pergunta se ainda não falta meio mês até a colheita de outono, porque se for o caso ela não precisa se preocupar com ele. Ela então olha para trás e vê um olhar cheio de confiança vindo do prota, que diz ter seu próprio caminho. Neste momento, uma pessoa chamada Niwu está correndo de um tigre. Ele olha para trás, provocando-o, e o tigre, furioso, começa a correr em sua direção. A perseguição segue frenética até que ele salta e cai em cima de uma pequena parede, ainda provocando o tigre. Neste momento, o animal fica mais furioso ainda, e decide atacar o garoto com tudo, porém ele consegue desviar a tempo, pulando no chão. Um homem está no alto da montanha observando isso. Ele começa a gritar, chamando o restante da sua família para ajudar. Ele grita mais alto ainda, dizendo que é hora do show. Neste momento, várias pessoas surgem segurando uma rede para capturar o tigre. Eles são Niu Da, Niu Er, Niu San e, por último,
Nilce. O tigre fica sem reação ao ver tanta gente chegando. Porém é tarde demais, já que a rede vem em sua direção. Todos ficam contentes por terem feito essa grande captura. Eles decidem seguir para a cidade, já que faz muito tempo que não a visitam. As pessoas comentam que aquela família nunca mais voltou para a cidade após a tentativa de recrutamento vinda do Carter. Shink pergunta o que está acontecendo, já que pelo visto a família Neal está entrando na cidade. Já Bafu começa a observar a direção em que eles estão indo e então fica surpreso, imaginando que eles irão visitar Liu Feng. Shink grita que isso é impossível, afinal, mesmo Liu Feng sendo um nobre que pode convidar até mesmo o rei, ele ainda não convidaria a família Neal inteira. Todos observam aquela família caminhando, imaginando que é impossível um monstro sanguessuga convidar a família Neal. Duas garotas que estão junto com a família Neal comentam que Liu Feng provavelmente já é um bom garoto e até se tornou um nobre. Elas ficam contentes ao receber uma carta convidando todos eles. Pelo visto, eles não salvaram a pessoa errada. Já a outra garota se chama Nicole. Ela está contente, pois finalmente irá se reencontrar com o prota. No castelo, era possível ouvir os gritos de Liu Feng, contente por ver toda a família Neal novamente. Eles jogam o tigre no chão, dizendo que é um presente por o prota ter se tornado o governador de uma cidade. Ele fica maravilhado com o tigre e começa a perguntar se ele deve ter uns 250 quilos, provavelmente será possível fazer até um casaco de pele. Diante de tanta gente, o prota diz que não precisava de presente e que apenas a presença de todos seria suficiente. Uma mulher pergunta para Nicole se ela não vai cumprimentar Liu Feng, afinal ela queria tanto vê-lo. Sua mãe diz para ela falar um oi para ele. Diz isso e dá um tapa nas costas dela, fazendo-a tropeçar na pata do tigre. Ela começa a cair no chão, mas o prota vai em sua direção e a agarra em seu corpo. Os enormes peitos de Nicole ficam pressionando o corpo do prota, deixando-o maravilhado a ponto de dizer que, pelo visto, ela cresceu muito bem. Ele fica sem graça, já que seu nariz estava até sangrando com os pensamentos pervertidos que ele estava tendo. Já Nicole, toda inocente, pergunta se ele quer dizer que ela ficou mais alta. Ele, que não é bobo, diz que é isso sim, que como eles não se veem há tanto tempo, ela parece estar bem mais alta. Já os pais dela caem na gargalhada e dizem que os cumprimentos acabaram e agora é hora de discutir sobre negócios. O homem chama todos os seus filhos e pede para que todos façam um voto de lealdade. O prota fica surpreso com aquilo e pergunta ao homem se ele também não está ali para ajudar. Afinal, era para ele ser o administrador-chefe daquele castelo. O homem sorri e diz que aprecia a bondade. Segura firme sua lança e então diz que, infelizmente, como todos sabem, sua perna está quebrada, logo ele não será de grande ajuda. Neste momento, Liu Feng estala os dedos e sorri, dizendo para ele não se preocupar, já que ele pode achar um jeito de fazer o homem voltar a ser uma pessoa normal. Isso deixa toda a família surpresa. O prota faz todos os preparativos, colocando uma prótese no lugar. Ele sorri e diz que já está pronto, pedindo para seu tio Ben levantar e tentar andar. O homem então agarra sua lança e fica com um olhar sério. Ele vai tentando caminhar pouco a pouco. Sua prótese está funcionando normalmente, até que todo o seu andar está fluindo bem. Sua esposa começa a chorar, sem acreditar que isso está acontecendo. Ben fica feliz, dizendo que está finalmente conseguindo andar de novo. A mulher começa a cair em lágrimas de emoção, enquanto sua filha pede para ela tomar cuidado, já que a maquiagem está saindo. Neste momento, toda a família começa a comemorar, já que Ben está andando novamente, como se fosse um milagre. Liu Feng pede a Ben que pratique com mais frequência até se acostumar, assim logo ele estará andando como uma pessoa normal. Ben olha fixamente para frente e então encara sua esposa. O prota nota algo estranho. Todos os homens da família Neal vêm em sua direção com um olhar sério, o que o faz perguntar o que está acontecendo. Neste momento, todos os homens o chamam de jovem mestre. Eles se ajoelham, fazendo um juramento de que serão as espadas que irão perfurar todos os inimigos de Liu Feng. Isso o deixa surpreso, ainda mais quando todos gritam que não irão hesitar em tirar a própria vida, caso necessário. Ele então sorri e pega no braço do seu tio Ben, agradecendo profundamente por confiar nele. O prota ainda diz ao seu tio que, daquele dia em diante, ele irá governar aquele castelo. Não só isso, mas também irá ensinar como gerenciar toda a cidade. Já em outro lugar dali, uma pessoa grita de dentro do estabelecimento que a carta do Barão Omar está chegando. Basicamente, o plano contra a cidade do Sol Ocidental irá começar neste momento. Amanhã e o céu estão claros. Neste mesmo estabelecimento tem alguém inconformado. Uma criança está sem acreditar que estão cobrando 3 moedas de cobre por meio quilo de grãos. Ele começa a gritar, dizendo que no dia anterior foi informado que 2 moedas bastavam.
O homem então sorri e diz que ontem foi um preço, porém hoje será outro. Ele ainda intimida, perguntando se aquela criança vai querer comprar ou não. A criança fica furiosa, já que claramente está sendo passada para trás. O homem de cabelos vermelhos começa a pensar que esse aumento de preço foi a pedido do Barão Omar, então todos serão obrigados a aceitar. Ainda na cidade, próximo ao estabelecimento, várias pessoas estão correndo porque ouviram dizer que estão sendo distribuídas comidas de graça e precisam ver se é verdade. A criança dentro da loja também ouve e diz que não irá comprar merda nenhuma com esse aumento de preço. O homem fica inconformado perguntando o que diabos significa essa distribuição de comida de graça. Ben segue batendo em uma lata. Ele anuncia que estão recrutando secretárias, caçadores e homens fortes. Todos terão condições melhores. Ele ainda passa os valores de cada recrutamento. Secretárias irão receber 120 moedas de cobre mensalmente. Caçadores também 120 e homens fortes, 80. Todos na cidade ficam sem acreditar em um salário tão alto e dizem que um nobre não pode ser tão bom assim. A população começa a gritar que esse valor é 2 vezes maior que o antigo nobre oferecia, então provavelmente estão tentando enganar a todos. Neste momento, Liu Feng se aproxima, dizendo que irá cumprir conforme prometeu. Todos olham para trás ao ouvirem isso. Ele caminha para perto de todos e então diz que jamais irá quebrar suas promessas. O sol está cada vez mais forte na região e Liu Feng começa a caminhar entre todos na cidade. As pessoas ficam maravilhadas, gritando o quão bonito o prota está, além de estar vestindo uma roupa que eles jamais viram na vida. Eles olham para a mulher fera e dizem que até mesmo a demi-humana está com uma roupa de criada bastante elegante. Ambos se aproximam de Ben e o prota diz que irá assumir a partir dali. Seu tio diz que tudo bem. O prota então deixa claro que tudo que está no anúncio é verdade, porém os candidatos precisarão passar por um teste antes. Com um olhar cheio de confiança, informa a todos que eles não terão apenas um ótimo salário. Neste momento, um cheiro bom chama a atenção de todos. Ele aponta para o lado, dizendo que ainda poderão comer toda aquela comida o quanto quiserem. As pessoas se aproximam, dizendo que o cheiro daquele javali assado é divino. Outros veem um delicioso prato que, por sinal, tem um cheiro muito bom. A população se pergunta se deveria provar, afinal não tem nada a perder mesmo. Shink, morrendo de fome, diz que pelo visto todos estão ansiosos, porém se for uma armadilha será algo terrível. Bafu diz que não tem problema. Se for o caso, ele irá tomar a liderança e provar as coisas primeiro. O prota se senta diante de uma mesa e então pergunta quem irá querer ser o primeiro. Bafu rapidamente começa a pular, gritando que quer tentar. Confiante, diz que quer se candidatar. Ele então se aproxima da mesa e diz que quer tentar a posição de secretário. Ele até escreveu algumas coisas. Liu Feng lê a carta, na qual Bafu diz que seu sonho é que um dia todos na cidade possam comer até ficarem satisfeitos, além de todos terem roupas e um lugar quente para morar. O prota acha interessante, já que Bafu, além de escrever muito bem, também se preocupa bastante com o bem-estar das pessoas. Ele diz a Bafu que passou no teste e que daquele momento em diante será secretário da cidade de Yang. Nicole também imediatamente serve a Bafu uma sopa de macarrão e carne de porco assada. Bafu começa a babar vendo aqueles pratos incríveis e rapidamente pega a comida, dizendo que aquele humilde velho irá provar. Ele começa a comer e muda completamente sua expressão. As pessoas ficam em choque ao ver aquela expressão do velho e perguntam o que tem de errado. Por acaso a comida realmente está envenenada? Shink pega um facão e começa a gritar, dizendo que pelo visto realmente era uma armadilha. Ela começa a gritar, dizendo que irá salvar seu tio Bafu e vai para cima do prota. Mina imediatamente se prepara para defender. Porém, neste momento Bafu começa a chorar, dizendo que aquela comida está extremamente deliciosa. Shink cai no chão, sem acreditar que toda aquela expressão que o velho estava fazendo era por estar gostando e não por veneno. Bafu diz que nunca comeu algo tão gostoso na sua vida e provavelmente deve ter vivido errado esse tempo todo. Já Shink fica nervosa com seu tio, afinal ele usou uma expressão tão assustadora, sendo que na verdade ele estava animado. As pessoas então começam a cogitar entrar em algum cargo. Alguns querem tentar ser secretários, já que são alfabetizados, e outros querem tentar a posição de soldado. Nilda então apresenta o campo de alistamento, dizendo que aqueles que conseguirem passar por todos os obstáculos de maneira correta serão aprovados no teste. Shink observa que todos estão tentando algo, então provavelmente ela deveria também. O prota sobe para o alto do castelo junto com Mina e Nicole para observar as pessoas passando nos testes. Ele diz que a situação é perfeita, já que não imaginou que tantas pessoas ficariam tão entusiasmadas. O prota faz um carinho na cabeça de Nicole, agradecendo por ter se esforçado bastante para ajudar. Ela fica envergonhada e diz que ele ensinou muito bem.
O prota então decide agradecer a Mina também, mas ela se afasta e grita que ele só precisa falar, não precisa tocar nela. Ele fica sem graça, já que só queria agradecer. Afinal, a ideia de atrair todos usando comida foi muito boa. Mina apenas se afasta, dizendo que tudo bem. Já o prota fica chateado, pois quase conseguiu acariciar as orelhas dela. Nicole observa e imagina o que aquela garota significa para Liu Feng. Afinal, mesmo claramente sendo uma garota perigosa, o prota não parece se importar com isso. Ainda no campo de alistamento, as pessoas só conseguem pensar na comida que virá após concluírem. Eles seguem com todo o esforço, passando pelos obstáculos, mas muitos estão falhando, fazendo com que Niuda informe que estão desclassificados. Uma mulher enrosca sua saia no arame farpado e também é desclassificada. Subir uma enorme parede usando corda, também tem alguns que não conseguem, fazendo com que Niuda tenha que desclassificá-los também. Ben observa tudo de longe e fica um pouco preocupado, não imaginando de onde Liu Feng tirou todos aqueles testes. Afinal, até mesmo sua família, que treina desde a infância, teria dificuldade. Imagine quem nunca treinou antes. As pessoas naquele momento só conseguem reclamar como seus corpos estão doloridos. Isso deixa pensativo, já que se continuar assim, não vão conseguir recrutar nenhum soldado. Neste momento, Liu Feng está lendo um livro sobre a arte da guerra. Ele respira fundo, não acreditando que tão poucas pessoas passaram nos testes. Nicole entra chamando pelo jovem mestre. Ele rapidamente olha para ela, que está carregando seu chá da tarde, contendo chocolate e café. O prota agradece a generosidade. Ele olha para o lindo prato à sua frente e então começa a comer, dizendo que o chocolate está saboroso, além de um doce bem leve. Ele se vira, dizendo que as habilidades culinárias dela são mesmo incríveis. Isso a deixa bastante envergonhada, dizendo que fica feliz que ele gostou. Neste momento, alguém pega os chocolates até não restar nenhum. Foi Mina quem raptou todos, porém elogia, dizendo que está muito gostoso. Nicole sorri, dizendo que fica feliz que ela tenha gostado, porém fica frustrada, já que passou a manhã toda preparando apenas para Liu Feng comer. E aquela mulher gato foi e comeu todos. Bafu rapidamente entra na sala, gritando que tem más notícias naquele momento. Ele está acompanhado por Ben e informa que as pessoas estão se preparando para sair da cidade Yang e irão atrás de comida. O prota cospe o seu chá, sem acreditar nisso. Ele coloca a xícara na mesa e então pergunta o que está acontecendo afinal. Ben informa que isso é por conta das pessoas que não passaram nos testes não poderem pegar a comida. Bafu também informa que, além disso, há os mercadores oportunistas que estão vendendo a comida 30% mais caro. Ele ainda diz que, para piorar, neste exato momento os civis estão quase morrendo por falta de comida. Ben pede para que seu jovem mestre reveja os critérios para recrutamento, afinal estão muito difíceis para as pessoas. Neste momento, Mina interrompe a conversa dando risada. Ela diz que mesmo os trajetos sendo tão simples, as pessoas estão reclamando. Definitivamente os humanos são bem fracos. Ben fica furioso ao ouvir isso. O prota bate a mão na mesa, chamando a atenção. Se levanta e diz que os critérios não serão abaixados. Os dois ficam chateados com isso. Porém, ele diz que isso não é tudo, já que irão tratar dessa questão dos mercadores estarem se aproveitando das pessoas. Diz isso e logo vão até o mercador da cidade, que os recebe perguntando o que eles fazem ali. Liu Feng pergunta se ele é o mercador que aumentou o preço da comida em 30%. Diz isso e vai em direção ao mercador para acertar um chute nele e o chamar de ladrão. Ele ainda diz que, por culpa dele, colocou a cidade em uma posição difícil, e por isso esse gordo merece apanhar. Porém, aquele chute foi completamente inútil, fazendo o prota pensar que, pelo visto, ser gordo tem suas vantagens. O mercador diz que sua função é fornecer a comida, e as pessoas devem comprar, nada mais nada menos. Ele sorri e diz que, se todos acham muito caro, é só não comprarem. Liu Feng começa a se irritar com isso. Pega a espada que está na bainha do Ben e então corre em direção ao mercador, apontando a espada na cabeça dele e dizendo como ele se atreve a roubar a população daquele jeito. Isso deixa o mercador assustado num primeiro momento. Porém, ele sorri e tira a espada da sua direção, pedindo para o senhor da cidade se acalmar um pouco. Ele olha para Liu Feng e então explica que, de acordo com a lei, os mercadores têm o direito de definir o valor que quiserem em seus produtos. Ou seja, o senhor da cidade está pensando em ignorar a lei. O prota pergunta se isso está correto. Bafu responde que sim, essa lei de fato existe. Já o mercador começa a fazer um drama, dizendo que são humildes e honestos, que só fazem pequenos negócios e tudo de acordo com a lei. Ele ainda pergunta o que o senhor da cidade irá fazer após saber disso. O homem está confiante, afinal ele tem o Barão Omar como aliado, então não há razão nenhuma para ter medo.
O prota fica pensativo, já que não imaginou que teria tanta dor de cabeça e, para piorar, não poderá resolver esse problema naquele dia. Ele então diz que, pelo visto, o mercador não irá abaixar os preços e isso é um problema. Ele se vira e diz que, quando a hora chegar, é bom ele não se arrepender dessa decisão. O mercador sorri e diz que, quando estabelecem um preço, eles não podem se arrepender dessa decisão. Os três vão embora furiosos enquanto o mercador se despede deles. As pessoas da cidade estão desesperadas. O preço de tudo subiu muito e, se continuar assim, eles irão morrer de fome antes da colheita do outono. Bafu está caminhando entre o povo enquanto todos reclamam que os preços naquela época do ano sempre aumentam. Ele então prega um anúncio. As pessoas se aproximam perguntando o que está escrito naquele anúncio. No anúncio está escrito que irão fazer uma campanha para a reconstrução das casas e, por essa razão, estarão recrutando artesãos, pedreiros e estivadores. O salário é de meio quilo de trigo por dia. Já os responsáveis pela construção e que são alfabetizados terão um salário 20% maior. As pessoas perguntam ao Bafu se o que está escrito é verdade, se realmente vão precisar de tantos trabalhadores assim. O velho dá uma leve tossida e então diz que é 100% seguro o que está escrito no anúncio. Se qualquer pessoa ali quiser o trabalho, poderá começar imediatamente após se candidatar na mansão do senhor da cidade. As pessoas se empolgam, já que sempre acreditam no senhor Bafu e dizem que irão se candidatar com certeza. O dia vai passando e Bafu segue explicando todo o projeto para aqueles que se candidataram. Rapidamente eles começam a trabalhar, alguns cortando madeira e outros carregando areia. Alguns estão preparando o cimento enquanto outros estão pregando as madeiras. Todos estavam felizes por terem um trabalho. Após um tempo é anunciado que irão fornecer comida e é para fazerem uma fila para poderem pegar. A população fica feliz, já que finalmente irão comer. Já no estabelecimento do mercador estão duas pessoas conversando com ele. Eles estão sem acreditar que, nos últimos dias, ninguém comprou comida. O mercador diz que não está nem aí e que todos podem morrer de fome. O homem morde seu frango frito e pede para todos ali pararem de falar besteira. Afinal, eles estão apenas superestimando aquele garoto. Os dois homens dizem que o problema é que o senhor da cidade está dando comida de graça para a população, então como diabos eles irão vender os grãos deles? O mercador levanta a mão e diz que isso irá durar no máximo 3 dias. Ele sorri e diz que a comida do senhor da cidade não irá durar mais que meros 3 dias. Os homens ficam surpresos com isso. Afinal, se realmente for assim, o garoto estará cavando a própria cova. O mercador sorri novamente e diz que não se importa com isso. Quando chegar a hora, eles estarão em uma montanha enorme de dinheiro. Os homens caem na gargalhada dizendo que é verdade. No outro dia, Liu Feng está em seu escritório e Nicole se aproxima para entregar um chá. Ele está bem focado em seu projeto. Ela então coloca a xícara na mesa e diz que tem algo a falar. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa. A garota responde que é bem legal as pessoas estarem reconstruindo suas casas e, com isso, recebendo o que comer em troca. Porém, infelizmente, os suprimentos de comida nos depósitos não irão durar. Os trabalhadores naquele momento seguem felizes, já que no dia anterior receberam 1 quilo de trigo cada um. Chega a hora do almoço, mas são informados que há pouca comida no momento. Um garoto informa ao Bafu que, infelizmente, os grãos acabaram para distribuição. O velho informa que já reportou ao senhor da cidade e ele já está resolvendo esse assunto. Liu Feng está na sacada do castelo e Nicole se aproxima, dizendo que tem algo para falar. Ela conta que a comida dos depósitos infelizmente está acabando e provavelmente não será mais possível entregar em breve. O prota sorri e diz que não tem problema, ele irá dar um jeito nessa situação. Nesse momento, todos os trabalhadores estão revoltados, já que não receberam comida ainda e todos estão morrendo de fome. O mercador se aproxima e sorri, perguntando o que está acontecendo ali. Ele começa a acusar o senhor da cidade de não estar cumprindo com o contrato. Ele chama a atenção de Bafu e manda se apressar em dar comida para a população, afinal não podem parar sob contrato, pois todos ali estão com fome. Diz isso enquanto aponta para as pessoas famintas. O velho fica sem reação. O maldito mercador se aproxima e diz que, pelo visto, não há mais comida sobrando. Isso deixa os trabalhadores indignados, já que estão ali apenas por isso. Todos começam a gritar enquanto Bafu tenta acalmá-los, pedindo para esperarem um pouco mais, já que em breve eles irão fornecer comida. O mercador aproveita a situação e começa a fazer um teatro, perguntando se realmente ficaram sem grãos e se o lorde da cidade realmente está com dificuldades, então provavelmente estão precisando de alguma ajuda. Os capangas do mercador dizem que, se o lorde da cidade está com problemas, é só ele comprar mais dos mercados. Afinal, ele não pode mandar aquelas pessoas embora sem antes fazer o pagamento do dia trabalhado. As pessoas começam a refletir sobre isso e então se rebelam novamente.
dizendo que em breve irá escurecer e eles não comeram ainda. Um dos trabalhadores começa a gritar, dizendo que trabalhou o dia inteiro e pelo visto foi enganado por esses sanguessugas. Bafu começa a ficar preocupado, já que as pessoas não entendem a situação. Ele aponta sua bengala, perguntando o que eles estão fazendo se rebelando daquela forma. A população fica mais furiosa, perguntando se aquele velho quer se virar contra eles. As pessoas então partem para cima do velho, mandando matá-lo, enquanto outros pedem para se acalmarem, lembrando que Bafu fez muito por eles e que não podem ser ingratos. Alguns tentam machucá-lo enquanto Bafu tenta sair dali. Já outros tentam apartar a briga, pois não concordam com a violência. Neste momento, alguém grita extremamente alto, mandando todos pararem com aquilo. É Liu Feng, acompanhado de Mina. Ele pergunta o que diabos as pessoas estão fazendo. As pessoas ficam surpresas, já que o Lorde da cidade apareceu diante deles. O mercador começa a se preocupar com o que pode vir a seguir. O prota começa a caminhar em meio à multidão e pergunta qual é a confusão. Ele grita, dizendo que as pessoas que querem tanto fazer confusão não precisam voltar no dia seguinte. Os trabalhadores ficam preocupados, pois dependem muito daquele trabalho. Já Bafu sente um pouco de dor no corpo enquanto uma criança pergunta se ele está bem. O mercador, que está próximo, diz que é bom o Lorde estar presente. Ele pergunta quando deveriam começar a entregar os grãos, afinal todos ali estão esperando pelo jantar. Liu Feng vai ficando furioso e começa a caminhar, dizendo que os grãos serão distribuídos. Ele só pede para que aguardem mais um pouco. Um dos capangas do mercador pergunta o porquê da demora. Afinal, todos estão morrendo de fome e não podem esperar mais um pouco sequer. O mercador pega um lenço e começa a fazer seu teatrinho. Ele começa a chorar, dizendo que o povo trabalhou duro durante o dia todo e ainda tem crianças em suas casas para alimentar. Chorando muito, ele diz que, mesmo desconsiderando os adultos, não podem esquecer as crianças. Ele faz mais drama ainda, dizendo que naquele dia, pelo bem das crianças, está disposto a arriscar tudo, então é só enviar alguém até seu armazém de grãos, onde há o suficiente para todos. A população fica maravilhada com aquele discurso, imaginando que o mercador realmente entende o coração deles. O prota fica furioso, pois entende o plano daquele mercador de forçá-lo a comprar os grãos por um preço absurdo. Ele então começa a caminhar em direção ao mercador, dizendo que a população não tem dinheiro suficiente para comprar a comida pelo preço absurdo que ele vende. O mercador, fazendo mais drama, diz que em um momento como aquele o senhor da cidade não pode pensar em dinheiro, e sim na fome da população. Ele ainda diz que sua comida realmente é cara, custando 20 moedas de cobre por quilo, mas que não é fácil enfrentar uma longa jornada apenas para estocar e abastecer recursos. Ele então volta a fazer drama, dizendo que dinheiro não é problema para o Lorde da cidade. Afinal, ele não pode esperar que as pessoas fiquem sem comer após uma longa jornada de trabalho. As pessoas voltam a se rebelar, dizendo que isso tudo é verdade. Apesar da comida ser cara, elas trabalharam duro para isso. Mina olha preocupada para Liu Feng, já que as coisas só estão piorando. Já o mercador continua provocando o prota, dizendo que já está anoitecendo e que ele precisa distribuir os grãos para as pessoas. Todos ficam parados, esperando por esse momento. O prota começa a ficar sem muitas opções, já que o mercador continua jogando lenha na fogueira. Ele ainda provoca, dizendo que, pelo visto, o Lorde da cidade não se importa com a população, já que mesmo após um dia longo de trabalho não está dando comida para ninguém. As pessoas vão ficando cada vez mais furiosas, dizendo que vão comer por bem ou por mal, nem que tenham que invadir o castelo e roubar a reserva do Lorde. Dizem isso e rapidamente começam a correr em direção ao castelo, dizendo que irão fazer isso mesmo. Liu Feng fica sem acreditar que isso está acontecendo. Já o mercador cai na gargalhada, dizendo que irá mostrar um pouco do que a população é capaz e quer ver se ele irá ser mais sincero no futuro. Todos caem na gargalhada, já que, pelo visto, seus planos estão dando certo. Porém, as pessoas param e pedem para olharem para frente. Havia vários sacos de grãos chegando na cidade. O mercador não acredita que isso está acontecendo, enquanto o prota e Mina ficam surpresos. Era toda a família Niu chegando na cidade com muitos sacos de grãos. Ben grita bem alto que os grãos do jovem mestre finalmente chegaram. Isso o deixa animado. Já o mercador fica completamente indignado, sem acreditar que isso está acontecendo. Ben se ajoelha e diz que, graças à boa sorte, eles conseguiram completar a tarefa que lhes foi ordenada. Liu Feng sorri, mas pede para seu tio se levantar. O homem diz que, graças à predição do jovem mestre, todos foram capazes de deixar a cidade e por isso foram capazes de comprar os grãos. Ele mostra que a quantidade solicitada foi obtida com sucesso. O prota então chama Bafu e pede para ele espalhar as seguintes ordens. Ele grita que é para prosseguir com a distribuição de grãos para todos. A população fica extremamente contente, pegando Liu Feng no colo e jogando-o para cima, gritando:
Vida longa ao Lorde, que ele viva para sempre. Isso o deixa extremamente feliz. Já os mercadores observam de longe, preocupados, perguntando-se o que irão fazer agora. O homem de cabelo vermelho diz que infelizmente desta vez foi pego, então eles precisam esperar para ver. A noite chega e o prota está dormindo. Seu sono está bem profundo, já que foi um longo dia. Neste momento, alguém agarra a maçaneta da porta, entra no quarto e fica diante de Liu Feng. Era a Nicole, que está apaixonada pelo protagonista dormindo. Pelos olhos dela, ele está extremamente lindo até mesmo dormindo. Ela então olha para um lado, depois olha para o outro. Após isso, começa a pensar que não pode ser descoberta. Sua ideia é dar um beijo escondido, e isso provavelmente não será um problema. Ela se aproxima para beijar o prota, porém é interrompida pela Mina, que pergunta o que ela está fazendo. Nicole pula para trás, dizendo que não estava fazendo nada, mas Mina acha aquilo muito suspeito. A garota pergunta por que Mina fica andando pelos lugares sem nem fazer barulho. Ela responde que isso é normal, afinal ela é uma mulher gato guerreira. O barulho faz com que Liu Feng acorde e então se levante, perguntando o que aconteceu. Nicole fica desesperada tentando justificar o porquê de estar ali. Ela então explica que foi até o quarto do Lorde para entregar o café da manhã dele. Extremamente envergonhada, diz que essa é a única razão, apenas está ali para entregar o café. Liu Feng agradece, já que Nicole teve um longo dia. Mina começa a comer o bolinho também e diz que a questão sobre o campo de treinamento está pronta. O prota se empolga, já que começou o dia com ótimas notícias. Ele elogia Mina, dizendo que ela é realmente a mascote dele. Ela sai do quarto mandando ele apenas cuidar logo das coisas. Nicole acha a atitude da mulher gato horrível e não sabe por que Liu Feng a protege tanto. Liu Feng avisa a Nicole que, quando ele retornar, vai querer costela de porco frita para o almoço. Ela sorri e diz que não será problema. Neste momento, várias pessoas estão reunidas no campo de treinamento. Um homem pergunta se a comida realmente é de graça. Outro responde que tem certeza disso. Afinal, o Lorde da cidade é fiel à sua palavra. Ben avisa ao prota que aquelas pessoas foram estritamente selecionadas dentro dos requisitos que ele propôs. Ele então dá um grito para os futuros soldados e diz que a razão pela qual todos não passaram no último exame de seleção militar é que eles receberam treinamento e comida inadequados. Por isso, ele irá fornecer comida de graça a todos. Além disso, o cavaleiro Ben irá fornecer um treinamento adequado a todos como uma segunda chance para se tornarem soldados no mês seguinte. Toda a população fica surpresa com isso. O prota também deixa claro que aqueles que sucederem no exame não terão apenas comida grátis. Toda a família do soldado não precisará mais pagar nenhuma taxa. Todos ficam sem acreditar nisso, já que ficarão isentos de taxas por toda a vida. Eles param para pensar, pois terão comida para toda a vida, e a família será isenta de taxas também por toda a vida. Isso faz todos os cidadãos irem à loucura, gritando que o Lorde da cidade é sensacional e deveria ter vida eterna. Tudo o que eles querem é que o treinamento comece logo. Liu Feng sorri e diz que é hora de começar então. Ben chama a atenção de todos com seu apito e informa que seus filhos serão os responsáveis pelo treinamento, já que todos são altamente treinados. O céu está claro no momento e Ben começa a fazer a distribuição dos soldados, informando que alguns devem seguir com Niuda e outros devem seguir Niuer. Após separar um esquadrão para cada filho, ele olha para o céu e grita que o treinamento estará começando. O primeiro garoto começa o treinamento saltando os obstáculos em chamas, mas sai correndo pegando fogo. Outro começa a subir por uma corda, mas fica frustrado por não conseguir sair do lugar. Outros dois sobem uma parede. Enquanto um consegue, o outro fica decepcionado por estar sendo usado como apoio. Liu Feng tenta consolar seu tio, dizendo que, pelo visto, ele tem uma longa jornada pela frente treinando todos aqueles soldados. Ben fica furioso com o quão ridículos são aqueles recrutas e dá um forte grito, dizendo que quem não terminar o treino daquele dia ficará sem jantar. Mina cai na gargalhada, já que sempre achou os humanos patéticos. O tempo vai passando e ela fica pensativa, imaginando que a época em que treinava com Ellie também era divertida. Ela começa a olhar para cima, imaginando como essas pessoas devem estar agora. Em outro lugar distante dali, dentro de uma caverna, há uma fogueira acesa. Fuji está reclamando que já faz 7 dias, desde que sua irmãzona Mina saiu e não retornou. Ele teme que provavelmente ela tenha sido capturada por humanos. Ele grita para todos do grupo que algo precisa ser feito a respeito disso. Ellie olha fixamente para seu irmão e pergunta o que ele pensa que ela pode fazer a respeito. Ela começa a gritar, dizendo que, em primeiro lugar, Mina nem deveria ter se deixado capturar como uma tola. Ela respira fundo e diz que a prioridade deles agora é partir para o sul e encontrar mais comida. Olhando para o grupo, diz que é necessário fazer isso.
senão todos ali irão morrer de fome. Algumas crianças estão em volta da fogueira, com fome. Até mesmo uma mulher besta está com seu filho, que não para de chorar um minuto. Fuji, inconformado, grita que não. Ele fica bravo, dizendo que não irá para o sul sem mina. Todos do grupo começam a gritar também, dizendo que realmente não podem deixar a segunda irmãzona para trás desse jeito. Ellie apenas fica calada, ouvindo aquilo tudo. O garoto então grita para seu grupo, dizendo que irão matar todos os humanos e trazer Mina de volta. Ellie pede para todos pararem, mas eles não dão ouvidos. Ela então fica furiosa e grita mais alto, mandando todos voltarem nesse exato momento. Ela continua pedindo para que todos parem e deem meia volta para dentro da caverna. Irritada, ela dá um enorme salto, passa por cima do grupo e finalmente pisa no chão. Porém, sua aterrissagem foi desastrosa, fazendo-a cair de cara no chão. O grupo fica sem graça, imaginando que ela não deve fazer movimentos legais se não é boa nisso. Ellie se levanta e vira para o grupo, dizendo que eles precisam pensar um pouco. Afinal, para começo de conversa, ninguém nem sabe onde Mina está. Fuji está ciente disso e pergunta o que eles podem fazer a respeito. Ela respira fundo e diz que primeiro eles precisam seguir até as cidades vizinhas procurar por pistas. Diz isso e começa a pensar que Mina é uma idiota. Mas como uma guerreira das sombras, ela precisa aguentar firme até ser resgatada. Fuji vai caminhando até a cidade, imaginando que Ellie insistiu para não salvar Mina. Porém, já tinha até esses turbantes preparados para quando forem se infiltrar para resgatá-la. Ele finalmente entra na cidade e nota que as pessoas estão destruindo suas próprias casas. Após ver isso, ele nota que há um cheiro extremamente bom passando por ali. Ele olha para um caldeirão com uma comida sendo preparada e fica com água na boca. Ele começa a gritar que aquele cheiro está bom demais. Uma linda mulher que estava preparando a comida pergunta se aquele garoto está com fome e o convida para comer um pouco. E se após comer, ele decidir trabalhar para o Lord Liu Feng, poderá receber trigo no final do dia. Ele fica surpreso, já que, além de comer, poderá receber mais trigo ainda. Isso o deixa pensativo, já que seu grupo está morrendo de fome. Com isso, imediatamente ele grita que quer ajudar sim. Ele começa a trabalhar como um louco, carregando madeira para todo lado, além de carregar tudo o que fosse necessário para ajudar. O final do dia então chega, e todos fazem fila para poder jantar. Ele recebe uma sacolinha com trigo e fica extremamente feliz, já que finalmente tem algo para comer. Porém, seus olhos começam a fechar, pois seu corpo estava fraco de tanto trabalhar. Ele cai no chão, imaginando que precisa partir embora, já que seu grupo precisa dele. Porém, seus olhos vão fechando cada vez mais, até ficar totalmente escuro. De repente, ele desperta e se levanta gritando que os humanos são perigosos. Ele começa a olhar para os lados e nota que não tem nenhum humano por perto, além de estar deitado em uma cama. Ele se frustra, já que pelo visto foi descoberto, pois seus chifres estão expostos. Neste momento, a mulher de cabelos rosas entra no quarto dizendo que ele desmaiou de fome, pois comeu muito pouco. O garoto grita desesperado, perguntando se é a mulher de mais cedo de novo. Fuji se levanta assustado, perguntando o que aquela mulher está planejando. Ela se apresenta, dizendo que seu nome é Laner. O garoto começa a tremer, pedindo para ela não chegar perto, pois ele é um demi-humano. Ele começa a gritar que, se ficar bravo, uma coisa ruim irá acontecer. Ele levanta sua mão e então começa a fazer gestos em seu pescoço. Ele segue fazendo esses gestos, mas a mulher fica sem entender nada, até que ela começa a rir, perguntando se todos os demi-humanos são brincalhões como ele. Fuji fica sem acreditar nisso e pergunta para ela se não tem medo de demi-humanos. A mulher responde que é óbvio que não. Afinal, existe a mulher gato que vive ao lado do Lorde, e ela não parece nem um pouco assustadora. O garoto fica surpreso ao ouvir isso, já que provavelmente essa tal mulher gato deve ser sua segunda irmãzona. Ele então pula da cama e agarra a mão da mulher, perguntando como essa mulher gato se parece. Lanner explica que essa garota tem longos cabelos violetas, olhos grandes e redondos, além de ser muito bonita. Isso deixa Fuji pensativo, já que definitivamente é a Mina. Então ele deve voltar para a caverna e avisar seu grupo. Neste momento, algo chama sua atenção. Ele ainda estava segurando a mão de uma mulher. Ele se afasta imaginando que tocou na mão de uma mulher, mas pensa bem e imagina que aquela mulher não tem medo dele de qualquer forma. Sem perder tempo, ele pega sua sacola de trigo e seu turbante e bate com tudo na parede, correndo para fora da casa com um galo enorme na cabeça. A mulher só fica imaginando por que diabos aquele garoto não pulou pela janela, ao invés de destruir a parede. Ele finalmente chega na caverna e rapidamente informa seu grupo que se infiltrou na cidade, deixando a garota furiosa como um dragão.
Ellie pergunta como ele faz um absurdo desses. Ela fica extremamente raivosa, perguntando como ele foi idiota a ponto de ser descoberto tão facilmente. Era mais fácil ele ter ido direto para a prisão e se entregado lá. Ele fica triste com tudo aquilo, mas diz que pelo menos descobriu onde Mina está. Isso chama a atenção de Ellie, que começa a balançar o corpo do garoto, perguntando onde fica esse lugar. Fuji fica completamente tonto por ser balançado tantas vezes, até que finalmente diz que Mina está na cidade de Yang. Ele cai deitado no chão, dizendo que Mina foi raptada pelo Lorde da cidade, uma pessoa chamada Liu Feng. Ela fica com um olhar amedrontador enquanto pensa no nome Liu Feng, da cidade de Yang. A noite chega na cidade, e Fuji está andando lentamente. Ele levou Ellie até a cidade para os dois poderem se infiltrar. A garota só consegue pensar na sua amiga Mina, e que é para esperar por ela. Eles seguem pulando pelas casas, imaginando que finalmente irão se reencontrar. O grupo fica escondido perto do castelo. Ela imagina que já era de se esperar que haveria guardas por perto, e então levanta sua mão, dizendo que irão fazer conforme o planejado. Neste momento, um dos soldados vai urinar perto dos arbustos. O demi-humano se levanta e rapidamente ataca o soldado. Fuji acerta um soco em cheio no rosto de um homem, enquanto o outro demi-humano acerta um chute certeiro. A demi-humana de cabelos rosa grita e pula em cima de 2 soldados ao mesmo tempo. Ellie sorri, imaginando que o objetivo está quase completo. Ela então olha para Fuji e diz que ele é muito lento e definitivamente precisa treinar mais. Imediatamente, ela começa a pular para o alto do castelo, enquanto o garoto diz que Ellie, por mais que tente disfarçar, não consegue, já que está feliz por finalmente reencontrar Mina. A noite segue calma, e o prota está caindo na gargalhada lendo um manhwa. Ele pega um bolinho na mão e começa a comer. Neste momento, Fuji e Ellie saltam, quebrando uma das janelas para dentro do castelo. Porém, Ellie estava sem roupa por baixo, deixando o prota completamente maravilhado com a vista que estava tendo, mas ainda se perguntando quem é aquela garota. Os dois caem no chão, e então se viram para Liu Feng, apontando suas armas. Fuji, furioso, grita pedindo para que liberte sua irmã. Porém, os dois são tão paspalhos que estão mirando para o lado errado. Liu Feng fica sem entender nada e pergunta quem são aqueles dois. O garoto nota a presença do Lorde, se vira e rapidamente corre em sua direção para atacá-lo, enquanto pede para aquele humano estúpido devolver sua irmã. Liu Feng se assusta, sem entender o que está acontecendo. A adaga vem em sua direção, porém alguém se aproxima em alta velocidade. Era Mina, que defende o golpe também usando uma adaga. Os dois se olham sem acreditar que estão se reencontrando. Ellie também fica envergonhada, perguntando se é realmente Mina que está ali. Neste momento, Fuji joga sua adaga no chão e agarra as pernas da irmã, chorando muito e dizendo que finalmente a encontrou. O prota diz que finalmente entendeu. Pelo visto, Mina é a irmã dele. O garoto se levanta e diz para Liu Feng que ele irá morrer por ter aprisionado Mina. Ele corre em direção ao prota, mas leva um tapa de Mina, que diz que deve haver um mal-entendido ali. Ela explica que está naquele castelo porque está se recuperando. Já o prota fica se perguntando por que as pessoas ali gostam tanto de matar. Ellie ouve que Mina está se recuperando de algo e começa a correr em sua direção, pulando para abraçá-la. Ela pergunta a Mina se ela está mesmo ferida, e começa a chorar, pois estava muito preocupada. Mina sorri e coloca a mão no cabelo da amiga, pedindo para ela não se preocupar, que não aconteceu nada demais. Ela aproveita para perguntar por que eles estão no castelo. Afinal, a ordem foi para que todos fossem para o sul. Ellie responde que realmente não estava preocupada, mas Fuji insistiu tanto em salvar sua irmãzona que não teve outra escolha. O garoto fica sem acreditar no absurdo que está ouvindo. Neste momento, Liu Feng fica maravilhado com o que está vendo. Ele olha para as orelhas da nova garota e também para o rabo balançando, e diz que definitivamente ela é uma demi-humana raposa. Seus olhos brilham muito, achando isso incrível. Ele diz que se todos ali são amigos de Mina, então também são seus convidados. Logo todos podem se sentar e ficar à vontade. Ellie pergunta a Mina se aquele humano a machucou, e ela responde que ele não tem habilidade para isso. O prota fica sem acreditar que estão chamando ele de fracote na cara dura. Ellie não perde tempo e agarra a mão de Mina, pedindo para que eles vão embora logo, pois há muitas pessoas esperando por ela para poderem partir para o sul. Mina se vira olhando para Liu Feng, então volta a olhar para frente e começa a caminhar com seus amigos. Neste momento, ele grita pedindo para eles esperarem. Ellie se vira, gritando o que ele quer. Ele diz que Mina não está totalmente recuperada e pede para eles esperarem por alguns dias. Ela responde que ele não precisa se preocupar com ela. O prota explica que os nobres estão caçando demi-humanos mesmo no sul, então talvez ela não esteja a salvo lá. Ellie fica estressada com aquele papo furado.
Ele segue envergonhado tentando achar uma desculpa para que ela fique. Mina também está envergonhada, lembrando que Liu Feng deu alimento para ela quando esteve ferida. Também forneceu um banho quente, além de roupas limpas. Além disso tudo, eles se divertiam bastante mesmo com todas as dificuldades. Mina fica sem saber o que fazer e diz para Ellie que ela decide. O prota começa a ficar preocupado com o rumo da conversa. Neste momento, um enorme barulho surge atrás deles. Todos se viram, perguntando que barulho alto foi esse. Era o estômago de Fuji roncando alto, pois estava morrendo de fome. Liu Feng olha para o lado e tem uma brilhante ideia. Ele prepara um arroz com tomate e ovos e pede para todos os demi-humanos que fiquem à vontade para se alimentarem. Todos ficam babando, já que a comida estava maravilhosa. Ellie pega uma porção na colher e fica encarando a comida por um momento, até que decide levar à boca. Ao morder a comida, ela sente uma forte sensação. Suas orelhas começam a balançar, fazendo com que ela se sinta como uma raposa passeando em meio a uma plantação de tomates. Ela fica extremamente feliz de barriga cheia após comer toda aquela comida. Ela começa a balançar a cabeça, sem acreditar naquilo. Ela imagina que Liu Feng é incrível por fazer uma comida tão deliciosa. Pensa nisso e começa a gritar, perguntando o que seus colegas estão fazendo. Enquanto Fuji estava lambendo o prato, os outros dois estavam lambendo até a panela em que a comida foi feita. Eles respondem que aparentemente acabou o arroz, pois não conseguem encontrar mais nada dentro da panela. Do lado de fora, a lua cheia está brilhando forte. Mina está olhando para o alto, pensativa. Liu Feng bate na porta e sai para a sacada também, dizendo que procurou Mina em todo lugar, mas pelo visto ela estava ali fora. Ele se aproxima dela e diz que ela é corajosa de deixá-lo sozinho com os amigos dela, afinal ele poderia envenená-los. Mina se vira e diz que o desafia a fazer isso. Ele ri, dizendo que não seria capaz de tal coisa. Ela cai na gargalhada, pois sabe que é verdade. Os dois voltam a olhar para frente e, sob o luar, o prota pergunta se ela irá mesmo para o sul. Mina responde que sim, afinal não é como se ela tivesse alguma escolha. Ela ainda explica que a rainha do inverno logo chegará e não haverá comida para eles. Então, como irão sobreviver? Ele diz que o sul está longe demais, e até chegarem lá, terão que passar por muitas cidades perigosas e, para piorar, nem sabem como está a situação atual do sul. Diz isso, e então pede para Mina ficar na cidade de Yang. Ela fica envergonhada ao ouvir isso, e pergunta o que eles irão comer se ficarem ali. Afinal, não podem depender do prota para sempre. Ele sorri, já que parece que ela está mudando de ideia, e sugere que os amigos dela trabalhem para ele, assim eles terão muita comida. Ela diz que, além disso, terá que viver com humanos. Ele sorri, e diz que isso não será problema. Além do mais, ela é muito habilidosa, então pode fazer outros tipos de trabalho. Mina pergunta por que ele está sendo tão gentil com eles. O prota, olhando para o céu, responde que é óbvio o motivo. Ele diz que é porque não quer ficar longe dela. Ouvir isso deixa Mina extremamente envergonhada. Ele explica que entende que os demi-humanos não confiam nos humanos, e ela ainda tem medo que ele vá enganá-la. Porém, eles já estão juntos há um bom tempo, então ela o conhece até bem. Ele se vira e pede, por favor, para que ela fique. Os dois trocam olhares e Mina vira seu rosto, pois está com muita vergonha. No entanto, ela pega e volta para dentro do castelo, e o prota fica triste, imaginando que isso tudo não foi o suficiente pelo visto. A noite vai passando, e todos voltam para dentro do castelo. Ellie está com roupa nova, e diz que é bem melhor do que as roupas de nobre. Mina está tomando um chá enquanto diz que aquelas roupas foram as menores que conseguiu encontrar na cidade. Neste momento, Ellie nota que realmente as roupas são pequenas demais e fica furiosa ao ver os enormes peitos de Mina. Imediatamente, ela salta e manda as mãos em direção àquele enorme peito dela, dizendo que precisa atacar aquelas coisas fofas e redondas. Do outro lado do quarto está o prota ouvindo tudo, excitado, já que as garotas estão brincando de festa do pijama logo ao lado. Porém, ele muda sua expressão ao se lembrar que no dia seguinte elas irão partir. Ainda de noite, com as velas acesas, Mina chama a atenção de sua amiga para perguntar algo. Ela começa a se sentar na cama e pergunta se eles precisam mesmo seguir para o sul. Ellie, sem entender muito bem, pergunta se tem algum problema nisso. Ela pega nos ombros de Mina e começa a perguntar se ela não está querendo ir. Ellie, sob o corpo da sua amiga, pergunta se ela está gostando daquele humano. Mina pergunta por que disso e diz que está apenas assustada, já que eles não sabem nada sobre o sul. Talvez eles nem consigam sobreviver indo para lá. A garota pergunta se Liu Feng disse essas coisas e se ela acreditou. Mina responde que é óbvio que não, porém não é impossível que isso aconteça. Ela começa a se levantar e diz que todos ali não entendem o sul, logo não sabem os perigos que existem lá. Por outro lado, se eles ficarem ali, não terão tantos problemas. Ela muda seu olhar e diz que, mesmo se surgirem problemas ficando ali,
Eles ainda podem resolvê-los com facilidade. Ellie fica pensativa sobre tudo que ouviu. O dia então chega, e os 3 demi-humanos ficam maravilhados, dizendo que a roupa que Ellie está usando é muito chique. Ela ouve que está parecendo uma princesa e faz uma pose mostrando sua nova roupa. Um dos garotos pergunta por que elas têm roupas novas e eles não. Ela responde que ali tem alguns vestidos caso eles queiram, e imediatamente eles respondem que não precisam não. Neste momento, Mina nota Liu Feng olhando de longe, parecendo um morto-vivo. Ele estava pálido, com o coração partido, além de começar a chorar por dentro, já que chegou a hora daquelas lindas garotas irem embora. Completamente decepcionado, ele diz que irá levar todos para fora da cidade. Neste momento, todos chamam por ele, que ainda chorando olha para o lado, imaginando o que seria. Todos os demi-humanos ficam sérios, e então Ellie pergunta quais trabalhos ele pode oferecer para os demi-humanos. Sem esperanças, ele começa a se levantar, até que seus olhos brilham, já que pelo visto tudo vai dar certo. Ele sorri e pergunta se todos decidiram ficar. Mina responde que, só por enquanto, eles irão ficar, sim. A demi-humana maior diz que, se descobrirem que ele está tramando algo de ruim, ele irá pagar caro. Ele cai na gargalhada pedindo para eles não se preocuparem. A noite chega e o prota está na banheira cantando. Ellie pergunta o que diabos Liu Feng está cantando. Mina responde que aquele humano é meio maluco mesmo. A garota tem um leve pressentimento de que já está se arrependendo de ficar ali. Já o prota segue feliz por todos terem ficado. Ainda de noite, Ellie está agarrando sua amiga, a deixando constrangida. O prota acha aquela cena excitante, dizendo que o dia está sendo incrível. Todos estão na mesa jantando, enquanto as garotas estão brincando, e Liu Feng está admirando elas. Já Nicole não para de observar o prota, dizendo que ele é extremamente lindo. Na visão dela, ele é o homem mais bonito do planeta. Neste momento, ele ouve algo tocar. Era o despertador do seu relógio. Ele então boceja, já que está um pouco sonolento. Nicole nota isso e diz para ele que sempre o vê indo para a cama à meia-noite e pergunta o que há de errado com ele naquela noite. Ele começa a se espreguiçar na cadeira e diz que provavelmente daquela vez ele trabalhou muito. O prota se levanta e diz que irá dormir, porém ele para um pouco e se vira, dizendo que se houver algum assunto para tratar, é para esperarem até o outro dia. Nicole responde que tudo bem, irá informar a todos para que não o incomodem. Mina acha aquilo muito estranho, já que Liu Feng está um pouco esquisito naquele dia. Ele fecha a porta e então diz que está na hora de comprar algumas coisas. Ele caminha em direção à cama dizendo que precisa de mais roupas para os soldados. Ele começa a invocar sua magia temporal em sua mão. Aquela magia faz com que ele possa viajar através do espaço-tempo. Basicamente, o usuário daquela magia pode viajar uma vez ao dia. Seus poderes irão melhorar conforme passa o tempo. Essa magia é tão poderosa que é possível até mesmo ver o futuro e os riscos potenciais. O prota começa a cair no portal da sua magia e cai com tudo em uma cama. Porém, bate a cabeça na cabeceira e começa a reclamar de dor. Ele comenta que, apesar de ter viajado tantas vezes por aquele portal, ainda não está familiarizado com aquilo. Diz que felizmente não há ninguém ali, pois, caso contrário, Mina iria tirar sarro dele. Diz isso e logo tromba em um livro, fazendo com que ele caia com tudo, batendo a cara no chão. Ele se levanta e diz que sem a Nicole para ajudar na limpeza, aquele quarto fica uma tremenda bagunça. O prota começa a mexer no PC e diz que primeiro tem que dar uma lição nos ladrões. Ele sorri e começa a apertar com tudo no computador, comprando 500 arcos de metal e 500 arcos longos. Ele está conversando com uma pessoa sobre fazerem um filme no outro mundo e que quer um autógrafo do Angry Honey. O prota, sorrindo, diz que após todo esse testemunho, deveria ser mais do que só um lorde da cidade. Ele vai até a porta para abri-la, mas se lembra de algo. Ele pensa que precisa caminhar até o mercado para comprar alguns mantimentos. Ele pega um carrinho de compras e segue suas anotações. Sabão, papel, escovas, caixas de shampoo, guardanapos e outros produtos. Duas garotas observam de longe, dizendo que aquele garoto comprou várias coisas, e até parece um CEO quando vai às compras. Liu Feng tenta se disfarçar um pouco, já que ele não pode se exibir ali. Uma garota que trabalha no mercado está conferindo os itens quando vê que um pato de brinquedo que ela precisa conferir está no alto de várias caixas. Neste momento, Liu Feng chama a atenção dela por um momento. A garota fica contente e pergunta se é o Sr. Liu Feng que está ali mesmo. Ele responde que sim. A moça rapidamente olha para os lados e cochicha para o prota, dizendo que leu cada capítulo do romance dele sobre viagem no tempo. Ela pede para ele contar por que ficou tanto tempo sem escrever e promete que não irá contar para ninguém. Ele sorri sem graça e diz que ultimamente não tem tido muito tempo, pois está ocupado com algumas coisas. A garota sorri e diz que ouviu de um vizinho que não viu o prota sair de casa por muito tempo
então deduziu que ele estivesse preparando novos capítulos para o livro. Ele, sem graça e sem saber o que responder, apenas diz que, pelo visto, ela é bem esperta. O prota fica preocupado, pois está na hora dele mudar para outro lugar. Enquanto isso, Mina está indo em direção ao quarto de Liu Feng. Ela fica de pé diante da porta, pensando que o prota não está bem por alguma razão. Ela empurra a porta e acha estranho ela estar trancada, já que ele não costuma deixá-la assim. Nesse momento, o prota volta para a sua casa no seu mundo, junto com os produtos que comprou. Basicamente, o poder dele permite que ele viaje entre o outro mundo e a Terra. É um espaço limitado com um estado fixo e independente sobre o tempo e espaço. Coisas que são colocadas dentro daquele espaço permanecem as mesmas quando retiradas. Ele também possui poder nos dedos. Esse superpoder do prota apareceu após ele levar um choque elétrico. Com essa eletricidade, ele pode armazenar e mover as coisas. Com esse poder, ele pode controlar e mover livremente qualquer coisa. Esse poder é invisível para as demais pessoas. Ele então usa esse poder para levitar as caixas e assim as leva até o portal que criou para o outro mundo. Após empilhar todas as caixas através do portal, ele dissipa sua magia, imaginando que finalmente acabou. Porém, ele nota que estava esquecendo uma sacola em sua mesa e decide pegá-la. Ao pegar, ele nota que os lanches são saborosos e torce para que as meninas estejam com fome. No castelo, Mina nota que algo está estranho, já que está muito quieto. Até mesmo a respiração do prota não era possível de ouvir. Então, provavelmente ele está escondendo alguma coisa. Preocupada, ela decide bater na porta. Sem resposta, ela se pergunta se Liu Feng realmente não está ali. Ela posiciona o pé e fica séria, imaginando que terá que usar maneiras mais brutas para resolver esse problema. Nesse momento, o portal do prota é formado dentro do quarto até que ele finalmente se teletransporta para dentro. Ele fica pensativo, imaginando que foi uma ótima ideia escolher o seu quarto como o local para a viagem temporal. Porém, de repente, Mina derruba a porta com um chute. A porta cai com tudo no chão, levantando uma enorme poeira que faz com que ela comece a tossir sem parar. Ela nota que algo está estranho e repara que não há ninguém no quarto. Ela começa a caminhar em direção à porta que derrubou e diz que aquilo é muito estranho. Afinal, onde está Liu Feng? Nesse momento, ele começa a gritar furioso, pedindo para ela sair de cima dele. A porta que ela chutou caiu com tudo em suas costas. Ela pula para o lado sem graça, já que não viu isso. Após isso, ela começa a comer os lanches que estavam na sacola e diz que ficou batendo na porta por muito tempo, mas como ele não saiu, pensou que ele tinha morrido ou algo assim. Os dois se sentam e ele pergunta se foi por essa razão que ela quebrou a porta. O prota sorri e pergunta se ela estava preocupada com ele. Ela fica sem graça, já que não notou o que acabou de dizer, e envergonhada, diz que não é nada disso. Ela apenas queria agradecer por ter arrumado o trabalho para ela e seus amigos. Ele aponta para a sua porta e diz que a maneira como os demi-humanos agradecem é meio estranha. Ele cai na gargalhada e pergunta como exatamente ela irá agradecê-lo. Talvez seria casando com ele. A Mina cospe tudo o que estava comendo, pois não imaginou ouvir uma loucura dessas. Ela começa a tossir, pois se engasgou, e o prota rapidamente pega um copo de água dizendo que só estava brincando. Ele vai entregar o copo, mas a Mina estava de olhos fechados, e acaba batendo no copo, fazendo toda a água cair em sua roupa. O prota fica extremamente envergonhado, assim como a Mina também. Seu decote estava molhado por conta da água. Ela fica muito envergonhada, já que sua roupa está completamente molhada. Liu Feng, muito envergonhado, dá um grito e corre para pegar alguns guardanapos, porém ela também vai ao mesmo tempo caindo sobre o corpo dele. Os seios dela batem em seu rosto, fazendo-o quase desmaiar devido ao sangue que sai de seu nariz. Conforme ele vai caindo, sua mão vai em direção ao rabo da Mina, se aproxima e então agarra com força. Ela fica morrendo de vergonha, já que seu rabo é um local sensível. Ele fica paralisado de vergonha, já que agarrou sem pensar. Ela fica furiosa e então acerta em cheio o rosto do prota, fazendo jorrar sangue de sua boca. Ela começa a sair de perto dele e então para por um momento. A Mina se vira e pede para ele não falar nada com ninguém sobre ter agarrado o rabo dela. Ele fica pensativo, imaginando que já ouviu falar a respeito. Olhando para ela, ele imagina que a cauda é o local mais sensível de um gato. Ele nota que a Mina está com o rabo balançando, então imagina se o que ele fez foi flertar com ela. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.